Mateus capítulo 5, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Ele já começa expondo aqui o que faz sentido na vida de uma pessoa. A palavra bem-aventurado, ela significa feliz. E aí ele descreve quem é o homem feliz. O homem feliz, ele diz assim: é aquele que é humilde no seu espírito, porque o reino é dele. Ele diz que é feliz o homem, aqueles que choram, porque serão consolados. Jesus certa vez disse que vocês chorarão por um pouco, mas a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por isso, bem-aventurado, feliz aqueles que choram, porque há consolo para quem chora. Felizes são os mansos, porque eles herdam a terra. A terra é daqueles que são mansos. Felizes são os mansos, porque a terra é deles. Felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos na sua fome, na sua sede. E nós estamos sendo fartos da justiça de Deus, porque a justiça de Deus tem se revelado a nós. Nele nós somos feitos justiça de Deus. Tudo está feito nele. Ele se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, redenção, santificação. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que você precisa.
Nele há justiça, nele há redenção, nele há sabedoria, nele há santificação, é tudo nele. Felizes são os mansos, porque herdam a terra. Felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes são aqueles que não estocam misericórdia. São aqueles que são misericordiosos. Por quê? Porque quem tem misericórdia alcança a misericórdia. Mas você tem que doar a misericórdia. Quando Jesus falou para os fariseus, ele disse assim: misericórdia quero e não sacrifícios. Se vocês soubessem o que isso significa, misericórdia quero e não sacrifício. Não há nada que possamos fazer. Então, doe a misericórdia. Bem-aventurado aqueles que têm abundância de misericórdia, para dar e dar e dar misericórdia, sempre que for necessário. Não há um dia que você não tenha que oferecer misericórdia para alguém. Então não adianta, né, a gente não exercer misericórdia, ficar com a misericórdia estocada. De nada vale. Então o padrão de vida, a felicidade, encontra-se nessas coisas que Jesus está dizendo. Tinha uma multidão sentada ali, ao ar livre, e ele estava falando. Felizes são os limpos de coração, porque verão a Deus. Tem um salmo que diz assim: quem subirá no teu santo monte? Quem estará na tua presença? Aqueles que têm mãos limpas e um coração puro. Bem-aventurados os limpos de coração, têm pureza no coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Deus não nos chamou para ser juiz de nada. Deus nos chamou para ser pacificador. Tem que ser pacificador primeiro de si mesmo. Pacificador para pacificar você. A pessoa tem que ser pacífica para pacificar os outros. Ele é um pacificador, é feliz essa pessoa. Que ele não faz de uma pequena coisa um temporal. Não faz uma tempestade num copo d'água. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Aprenda a ser pacificador. Aprenda primeiro a pacificar-se, ter um coração pacificado. Não fique zangado por muito tempo. Para você ser pacificador, você tem que ser manso, oferecer misericórdia. E muitas vezes isso vem com choro. Para você ser pacificador, você tem que ser humilde. É tudo que está dizendo aí, esse texto. Bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Aqueles que, por causa que eles são bondosos, por causa que eles são mansos, por causa que eles são pacificadores, por causa que eles são misericordiosos, são perseguidos. Bem-aventurados são esses, porque o reino de Deus é deles. De quem é o reino de Deus? E o reino de Deus está dentro em vós. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus é um reino existente agora, real, no nosso meio. De quem é o reino? Dos mansos, dos humildes, dos que choram, dos que têm fome e sede de justiça, dos misericordiosos, dos limpos de coração, dos pacificadores. O reino de Deus são dos perseguidos por causa que eles exercem
essas práticas do amor de Deus. Esses são os felizes, esses que têm a vida abundante. Deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, felizes é você, quando por causa do amor de Deus, por causa do Evangelho, eles vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo dizerem todo o mal contra vós, como se faz todo dia no meio das relações humanas. Regozijai e exultai, porque grande é o seu galardão. Se você se manter nisso, se manter nessa prática simples. Regozijai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes, assim também nos perseguirão. É mal aos teus olhos, porque eu estou sendo bom? Assim que é a perseguição por causa da justiça. É assim que eles fazem injúrias, muitas vezes, porque você exerce misericórdia, porque você exerce perdão, porque você é pacificador, porque você é manso, é humilde, é limpo de coração. Felizes são os que exercem o amor de Deus ao próximo. Felizes são aqueles que amam a Deus no seu próximo. Quem são os felizes? São esses. Não guarde, utilize sem moderação. Beba da misericórdia e distribua misericórdia sem moderação. Deus foi misericordioso conosco, então seja misericordioso. Deus tem paciência conosco, então seja paciente. Deus se humilhou a ponto de vir nessa terra como homem, feito em figura humana, para que eu também pudesse ser humilde, como Ele foi, para que eu pudesse ser a imagem e semelhança dEle. Felizes são esses. Você é sal nessa terra. Se o sal for insípido, como lhe restaurar o sabor? Se for um sal que não salga, para nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Você é luz nesse mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada num lugar alto, edificada numa montanha. Nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador para iluminar a todos que se encontram naquela casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Você é luz nesse mundo. Por mais pequena que seja essa luz, a sua luz é observada. Você é a luz nessa terra, você é sal nessa terra. Você é como uma cidade edificada num lugar alto, não tem como não verem essa cidade. Nós somos luz nesse mundo. Nós somos luz nesse mundo porque fomos iluminados pela graça de Deus, iluminados pelo Evangelho. Nosso espírito foi recriado em Deus. Há algo novo, há novidade de vida em cada um de nós. Há vida de Deus dentro de nós. E nós devemos deixar irradiar essa vida para as outras pessoas, para os outros irmãos,
para os nossos semelhantes, para os nossos amigos, para aqueles que não gostam de nós, para aqueles que se opõem, para que o Evangelho não seja envergonhado, para aqueles que se opõem até com a nossa própria fisionomia. A pessoa tem rejeições a nós. Mas assim brilha a vossa luz diante dos homens. E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém?